Olá, pessoal! Hoje nós vamos ler o capítulo 8, Ensinando pelo Exemplo. Certa ocasião, uma pessoa nos perguntou qual era um dos elementos que considerávamos ser dos mais importantes na criação dos filhos. A pergunta por si já excluía um assunto tratado antes, da dependência de Deus, tanto dos princípios universais da sua palavra, como da orientação personalizada do seu espírito. Nossa resposta, ainda que sem consideração prévia, foi exata e instantaneamente a mesma: o exemplo dos pais. O modelo planejado pelo Criador para toda a humanidade é muito específico. O Eterno trabalha com referenciais que servem de exemplo aos outros. Isso é um fato incontestável nas Escrituras. A vida cristã, e em especial a liderança no corpo de Cristo, deve ser fundamentada no exemplo. O maior ensino que podemos transmitir aos nossos filhos é o exemplo. Paulo empregou afirmações como: para que por nosso exemplo vocês aprendam. 1 Coríntios 4:6. Logo, há uma poderosa didática no exemplo. Observe essa outra declaração de Paulo registrada no mesmo capítulo. Não escrevo essas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. 1 Coríntios 4, de 14 a 17. É notório que o apóstolo enfatiza a relação entre pais e filhos, ainda que aplique isso dentro de um paralelo na vida espiritual. Ele reivindicou sua paternidade e os exortou a serem seus imitadores. Mesmo quando ausente, enviou seu discípulo Timóteo não apenas para comunicar instruções, mas para fazer com que eles recordassem seus caminhos, ou seja, seu exemplo de conduta. Na perspectiva bíblica, não é o padrão de liderança cristã que é reproduzido pelos pais. Muito pelo contrário, é o padrão da paternidade natural que é aplicado na liderança cristã. Mais adiante, na mesma carta, encontramos outra declaração semelhante: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. 1 Coríntios 11:1. O apóstolo, ao chamar seus filhos espirituais a imitarem seu exemplo, aponta que ele, por sua vez, também se espelhava no exemplo de Cristo. Entretanto, o que não se percebe lendo apenas a instrução de Paulo aos crentes de Corinto é que foi o próprio Jesus quem autenticou o padrão. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como fiz a vocês, façam também aos outros. João 13, de 12 a 15. Se o próprio Senhor Jesus ensinava por meio do exemplo, não apenas por meio de palavras, como questionar a eficácia de tal pedagogia? As Escrituras ordenam que sigamos o exemplo de Jesus. E vale ressaltar, as orientações bíblicas nesse sentido são recorrentes. Pedro, em sua primeira epístola, escreveu: foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. 1 Pedro 2:21. João, o apóstolo do amor, também registrou o mesmo princípio. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2:6. Paulo, como já vimos, também pontuava a importância de reproduzir o modelo do Mestre. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Isso deixa evidente que não havia dúvida entre os primeiros seguidores de Cristo acerca das instruções de seguirem o seu exemplo. Atribuiu-se a Albert Schweitzer, teólogo e médico alemão do século XIX, a seguinte informação:
Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Acreditamos que tal constatação da eficácia da influência no comportamento humano é apenas a confirmação da veracidade da palavra de Deus. Falando honestamente, nem há necessidade de se conhecer a Bíblia para se chegar a essa conclusão. Basta uma boa dose de observação do comportamento humano. Sêneca, filósofo espanhol e um proeminente escritor do Império Romano no primeiro século, afirmou que é lento ensinar por teorias, mas breve e eficaz fazê-lo pelo exemplo. Entretanto, para nós cristãos, é imperativo reconhecer que se trata de um princípio divino, não apenas da constatação de uma conduta de bons resultados. Quanto ao impacto do exemplo dos pais na vida dos filhos, constatamos isso tanto ao considerar a repercussão da conduta dos nossos pais em nós, como também ao averiguar o que nosso comportamento gerou na vida dos nossos filhos. Aprendi em casa desde cedo a importância da leitura e do estudo bíblico. A impressão é que esse entendimento parece estar desde sempre dentro de mim. Não recordo de momentos em que meus pais tenham dado uma aula teórica sobre o assunto, mas entre as minhas memórias mais fortes e usuais está a imagem de meu pai lendo e estudando a Bíblia por longos períodos, dia após dia. A figura das Bíblias em várias versões e línguas abertas em cima da mesa da sala de jantar. Não havia escritório na casa em que fui criado, por isso a mesa tinha múltiplas funções. Todas grifadas, comentadas até faltarem espaço, são vivas dentro de mim. As contínuas argumentações de meu pai, se os assuntos passavam ou não pelo crivo da palavra de Deus. Suas conversas e discussões com amigos, tudo gritava em alto e bom som acerca da importância da leitura, da meditação, do estudo e da prática das Escrituras. É lógico que nem todos tiveram esse exemplo em casa. Meu próprio pai não teve, porque se converteu a Cristo depois de chegar à fase adulta. Entretanto, uma vez que ele me proveu esse exemplo, a probabilidade de que isso se reproduzisse nas gerações seguintes foi elevada. Meus filhos cresceram com as mesmas marcas e os mesmos exemplos, e sei que por esse motivo, com meus netos não serão diferentes. Os pais não deveriam olhar para a responsabilidade do exemplo como um peso a ser carregado, mas como empolgação, compreendendo que liderar é influenciar. Devemos buscar a Deus e andar em sua presença com empolgação. Não se trata de um castigo que Deus impôs à humanidade. Temos o privilégio de, além de desfrutar da presença do Senhor e das bênçãos decorrentes dessa escolha, impactar não apenas a vida terrena dos nossos filhos, mas também sua eternidade. Certa ocasião, após um culto, fui abordada por uma mulher que me questionava como ensinamos os nossos filhos a se renderem a Deus em adoração, como eles haviam feito. Ela disse que nunca tinha visto crianças prostradas com o rosto no chão em reverência a Deus. Ela estava emocionada e disse que o motivo da pergunta é porque ela gostaria de ensinar os filhos dela a cultuarem ao Senhor dessa forma. Percebi naquele momento que nunca havíamos solicitado deles esse tipo de comportamento. Nem sequer os havíamos instruído de maneira formal e intencional sobre a importância da rendição plena na adoração. Portanto, apenas respondi que nunca dissemos a eles para fazerem aquilo. O aprendizado se deu através do exemplo. Meu marido e eu, naquele dia, não estávamos prostrados como os nossos filhos no momento do louvor. Mas essa era a forma em que eles nos viram adorando muitas vezes, tanto em nossa casa, como também nas celebrações públicas. Ensinamos aos nossos filhos a importância do tempo devocional com Deus. Demos instruções verbais a eles. Nossa prática, entretanto, reforçou o ensino e proveu-lhes uma melhor compreensão de que nossa família valorizava essa ação. Tudo o que fazemos diante dos filhos, à medida que crescem, é didático. Se apenas falássemos acerca da importância de relacionamento diário com o Senhor, sem contudo lhes oferecer exemplo, nosso ensino poderia até surtir algum efeito. Entretanto, ao corroborar o ensino pela prática exemplar, produzimos um nível de convicção bem mais profundo. A importância do exemplo está relacionada a todas as áreas da nossa vida.
Contudo, se entendemos como pais cristãos que o reino de Deus vem em primeiro lugar, os exemplos da vida espiritual deveriam ter especial atenção. Amar e buscar ao Senhor de todo o coração, honrá-lo com uma vida pautada pelas Escrituras, servir ao próximo e experimentar as manifestações sobrenaturais dos céus em e através de nós, são aspectos do exemplo que procuramos transmitir aos nossos filhos, tanto por preceito, como também pelo nosso comportamento. Um ambiente de fé e oração, de decisões baseadas em plena confiança no Senhor, de se pautar o que fazemos para Deus e o que esperamos dele, fundamentados na palavra, costuma produzir resposta. E podemos atestar que nossos filhos sempre reagiram positivamente a esse tipo de estímulo. Quando Israel tinha 6 anos e Alissa 3, estávamos vivendo um momento bem desafiador. Foi um tempo que tivemos que exercitar fé e dependência no cuidado e na provisão divinos. Na ocasião, estávamos iniciando em Irati, Paraná, a comunidade Alcance. E ao decidir investir naquele projeto, abrimos mão de salário, plano de saúde e até mesmo da nossa própria casa que foi investida naquela empreitada. Por esse motivo, ouvi de pessoas próximas que obviamente se preocupavam conosco, que estávamos sendo insensatos ao abrir mão dessas seguranças. Recordo-me de combater em meu coração a fala, reafirmando a mim mesma, em fé, que estávamos na total dependência de Deus e não seríamos envergonhados. Estávamos firmes em uma convicção proveniente de uma direção clara de Deus para nós. Bem, esse era o contexto. Passemos ao ocorrido. O Israel tinha ido ao banheiro e a Alissa, mais nova, amava seguir o irmão. O Israel impediu que ela entrasse atrás dele, empurrando a porta, e ela, por sua vez, empurrou de volta. E ouviu o Israel rindo daquilo. Adverti que não podiam brincar assim porque era perigoso. O empurra-empurra continuou e poucos segundos depois foram suficientes para que o mal que eu temia acontecesse. O dedo mindinho direito da Alissa foi literalmente esmagado na dobradiça da porta. Ao ouvir o grito e o choro, eu sabia que era algo sério. Corri para atendê-la e me assustei muito ao ver o dedinho dela pendurado. Sentei-me ao chão para tentar acalmá-la e também tentando me acalmar e pensar o que fazer. Foram os minutos de reorganização mental em meio ao caos. O Israel ficou assustado com a situação e disse que sabia o que tínhamos que fazer. Ele disse: "Vamos orar, mãe." E iniciou uma oração cheia de fé, declarando restauração sobre o dedinho da irmã. Ouvimos um estalo. O dedinho que estava pendurado voltou para o lugar. Lembro-me do Israel dizendo: "Yes, meu primeiro milagre igual meu pai." Na sequência, pedi a um casal da igreja que nos desse carona até o hospital, pois o Luciano estava pregando fora naquele dia. Presenciamos naquela ocasião o melhor atendimento médico e hospitalar que já tivemos até hoje. E para mim foi como uma declaração de amor de Deus. Senti ele me dizendo: "Vocês ousaram confiar em mim, então eu cuido de vocês." Depois de fazer uma radiografia solicitada pelo médico, rapidamente retornamos para sua sala com o exame em mãos. O doutor ficou confuso. O dedo mindinho da Alissa tinha voltado ao lugar com a oração, mas ainda tinha marcas do ocorrido. A pele acusava que o dedo havia sido comprimido e ainda vertia um pouco de água. O médico, analisando a marca no tecido da pele, afirmou que não era possível aquele dedo não estar quebrado. Lembro-me bem da cena daquele profissional coçando a cabeça enquanto colocava as chapas de raio-x contra a luz para a checagem da imagem. Ele repetia que aquilo não fazia sentido. Retornamos para casa muito agradecidos ao Senhor pelo seu socorro. Começando pela cura instantânea do dedo da Alissa e estendendo-se ao atendimento médico mais VIP de nossa história. Aquilo nos lembrava que, se tivesse sido necessário, a ajuda médica também teria sido providenciada. É claro que depois de alguns anos, voltamos a ter tanto salário como plano médico. E muito tempo depois, também conseguimos a nossa casa própria. Contudo, nesse interim, podemos ensinar de modo prático o Israel e a Alissa de que o reino de Deus deve viver em primeiro lugar, que obedecer ao chamado divino, ainda que de forma sacrificial, é fundamental.
que confiar no Senhor e em seu cuidado sempre vale a pena. Nossos filhos presenciaram inúmeras intervenções divinas enquanto cresciam, respostas às orações, provisões sobrenaturais, livramentos, direcionamento. Eles também testemunharam muitas curas em nossas ministrações. Assim, foram encorajados a crer nas manifestações do poder de Deus e agir como foi testemunhado. Bill e Benny Johnson, em seu livro Filhos que Vencem Gigantes, afirmam: a história de Davi e Golias, que fala sobre derrotar gigantes, é muito conhecida tanto dentro quanto fora da igreja. No entanto, há vários gigantes mortos na Bíblia e foram os seguidores de Davi que os mataram. Se queremos que nossos filhos vençam gigantes, precisamos enfrentar e vencer nossos gigantes. O nosso exemplo e a nossa força serão a herança deles. Mesmo quando falamos de caráter, deveríamos considerar que os exemplos dados nessa área também refletem o aspecto prioritário da vida espiritual, uma vez que dizem respeito à obediência dos preceitos divinos revelados em sua palavra. Relato do Israel. Era um dia da semana, como de costume, à exceção de que após o almoço sairíamos de viagem. A correria fez que fôssemos comer num restaurante próximo de casa. Apesar de o restaurante ser perto o suficiente para irmos a pé, a preocupação com o tempo de uma longa viagem fez que meu pai saísse de carro com todas as malas feitas e devidamente acomodadas. Depois de um almoço apressado, voltamos para o carro e, na manobra para sair de uma vaga apertada, meu pai acabou encostando no carro de trás. Imediatamente ele saiu do carro e eu o segui para checar o que havia acontecido. Não parecia haver dano algum, exceto pelo fato de que o engate traseiro do nosso automóvel havia amassado um pouquinho a placa de identificação do outro veículo. Como não havia dano evidente, tudo parecia estar bem, pensei. Que bom, podemos ir sem nenhum atraso. Papai me pediu que esperasse no carro e voltou para o restaurante. Acompanhando a cena pela janela, percebi que ele foi até o dono do restaurante e pareceu perguntar algo sobre o carro. Aquele senhor, por sua vez, indagou alguns clientes no estabelecimento. Vi então meu pai atravessando a rua e se dirigindo até o prédio em frente do qual havíamos estacionado. Ali, percebi que ele conversava com o porteiro, aparentemente perguntando sobre o dono do veículo. Depois, ele se dirigiu a outra portaria do prédio ao lado e depois a outra. Enfim, após muitos minutos de espera, alguém saiu do terceiro edifício e acompanhou meu pai até o carro. Ele havia localizado o dono do automóvel, que, admirado, afirmou não ter sido nada. Meu pai disse que também achou que não havia causado dano no carro, mas que ele não tinha o direito de decidir aquilo sozinho. Insistiu em deixar o seu número de telefone para que, se algum dano fosse descoberto posteriormente, aquele homem pudesse localizá-lo. Então, somente então, ele entrou no carro e saímos de viagem, com um cronograma bem atrasado e uma lição bem transmitida. Esse episódio me marcou. Eu pensei em vários motivos pelos quais ele não precisaria ter feito aquilo tudo, mas vi nessa situação que sempre via no meu pai: caráter. Vi uma atitude honrável e honesta como sempre. Eu percebi no meu pai uma inquestionável consistência. Havia harmonia entre o que ele acreditava, ensinava e aquilo que praticava. Isso chamou minha atenção desde cedo. Na verdade, posso dizer que eu nunca vi meu pai voltar atrás com algo que disse, com exceção de uma única vez que também me serviu de exemplo e que compartilharei mais adiante. A falta de exemplo. O exemplo é algo muito poderoso, quer bom, quer ruim. O seu impacto é imensurável. E não se limita ao dever dos pais para com os filhos, embora seja a nossa ênfase aqui. O apóstolo Pedro advertiu nossas esposas, cujos maridos não eram convertidos, a irem além da pregação verbal. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, a observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. É lógico que, ao empregar a expressão sem palavra, o apóstolo não negava a importância da proclamação do Evangelho, até porque a Bíblia não se contradiz e a pregação é uma ordenança. Contudo,
Quando se fala de relacionamentos, o que inevitavelmente envolve convívio, o exemplo sustentará ou anulará a mensagem que foi pregada. Mateus, retratando justamente a questão do ensino pelo exemplo, registrou a seguinte orientação de Cristo às multidões e também aos seus discípulos. Então, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não o fazem. Mateus 23, 1-3. Presumimos que Jesus, em outras palavras, estava dizendo: não deixem que a falta de exemplo dos fariseus os leve a rejeitar o que eles ensinam a vocês. O ensino verbal deles é bíblico e deve ser levado a sério, mas a conduta deles é desprezível. Eles são aprovados na teoria, mas reprovados na prática, e nos leva a questionar qual seria a necessidade de orientações como estas, de Jesus e de Pedro, se o exemplo não falasse mais alto do que as nossas palavras. Entendo que o mestre indicava que a falta de exemplo de quem ensina não precisa se transformar em desculpa para que alguém escolha não obedecer à palavra de Deus. Contudo, o próprio fato de que Cristo chama o povo a prestar atenção na veracidade das Escrituras, a despeito do comportamento dos seus mestres, indica que o exemplo de conduta, quer admirável, quer refutável, tem efeitos profundos. E se isso já se constata entre adultos, o que dizer do seu impacto nas crianças? A força do exemplo pode ser tão penetrante nos filhos, que até de forma inconsciente a conduta se repete. Contudo, isso não se limita apenas aos bons exemplos, mas também aos maus. A Bíblia registrou que Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Gênesis 20, versículo 2. E essa não foi a única vez que isso aconteceu. Na verdade, tratava-se de um acordo do patriarca com sua esposa desde o início das peregrinações. Havia fome naquela terra. Assim, Abraão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conservem a vida. Gênesis 12, de 10-13. Isso tudo se deu antes mesmo do nascimento do filho da promessa, e não há evidências de repetições de comportamento. Mais adiante, porém, encontramos o registro de Isaac repetindo o mesmo erro de Abraão. Isso nos leva a considerar a possibilidade de que, se o mau exemplo não se repetiu, no mínimo foi perpetuado como uma história da qual não houve retratação e conserto. Isaac, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Gênesis 26, de 6-7. Podemos dizer o mesmo de Isaac. O filho de nascimento milagroso tratava os filhos com distinção. Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Gênesis 25, 28. No entanto, apesar da dor de ser preterido pelo pai, que não escondia a preferência pelo mais velho, Jacó repete o mesmo erro no exercício de sua paternidade. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Gênesis 37, 3-4. Registramos aqui que a preferência é um erro terrível, com consequências emocionais devastadoras na vida dos filhos preteridos. Basta reconhecer que o Pai Celestial não faz acepção de pessoas. Todos os filhos de Deus são igualmente amados por Ele. Mas voltando ao exemplo bíblico dos patriarcas da nação escolhida, questionamos: será que Jacó não sabia, por experiência própria, que isso gerou dores desnecessárias? É óbvio que sim. Entretanto, às vezes, até de modo inconsciente, alguns são levados a repetir os erros dos pais. A didática do exemplo é imensurável.
Talvez isso tenha contribuído para que ele viesse a repetir o erro de Isaac. Não se pode ignorar, ao tratar desse assunto, que às vezes há aqueles pais que não apenas deixam de dar um bom exemplo, como também servem de tropeço aos filhos. As crianças são como esponjas, pois absorvem muito da conduta e do comportamento dos que os rodeiam, especialmente os que exercem maior influência, os pais. Cremos que essa seja a razão de Cristo ter falado sobre o cuidado com os pequeninos. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Mateus 18, de 5 a 7. É claro que em seu ensino, Jesus não tratava exclusivamente do aspecto paterno para com os filhos. Ele se referia às crianças de um modo geral. Em contrapartida, não há como negar que ao tratarem com seus próprios filhos, os pais também estão incluídos nessa advertência de não fazer tropeçar os pequeninos. A palavra traduzida por pedra de tropeço no original grego e seu significado é colocar uma pedra de tropeço ou obstáculo no caminho, sobre o qual outro pode tropeçar e cair. Contudo, a ideia que se deriva da palavra ou exemplo é abrangente e inclui o aspecto metafórico. Strong sugere ainda as seguintes aplicações: ofender, seduzir ao pecado, fazer uma pessoa começar a desconfiar e abandonar alguém que deveria confiar e obedecer, provocar abandono, estar ofendido com alguém, ver no outro o que eu desaprovo e me impede de reconhecer sua autoridade, fazer alguém julgar desfavoravelmente ou injustamente a outro, como aquele que tropeça ou cujos pés ficam presos e se sente irritado, deixar alguém irritado com algo, tornar indignado, estar aborrecido. Esta é a raiz da palavra escândalo e deve-se acrescentar a essa lista mais esse significado, escandalizar. Devemos compreender que Cristo não anunciaria juízo distinto sobre um ato que não pode ser considerado errado. Jesus, ao mencionar o risco de se escandalizar os pequeninos, destacava a gravidade do ato, e os pais não podem ignorar o impacto que um escândalo pode ter na vida dos filhos. Acreditamos que essa é a razão pela qual o Espírito Santo inspirou Paulo a admoestar os progenitores. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Outras versões optaram pela expressão não irritem seus filhos. Isso não deve ser visto como se as crianças nunca devessem ser confrontadas e corrigidas ao errarem, nem mesmo como se não pudessem ser contrariadas com regras que não apreciem. Entretanto, é inegável que os pais podem provocar emoções negativas em seus filhos. Caso contrário, não haveria motivo para tal advertência. Obviamente, não estamos afirmando que os pais sejam responsáveis por todas as emoções negativas nos filhos, mas também não podemos negar que muitas vezes a falta de uma conduta correta dos pais afetará negativamente os filhos. O mesmo preceito dado aos crentes de Efésio também foi dado aos cristãos de Colossos. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Colossenses 3:21. Tal orientação visa prevenir o abuso de autoridade de pais que se valem de sua posição, sem a atitude de amor, serviço e humildade necessária. Mas também adverte que precisamos de responsabilidade e cuidado no trato para com os pequeninos. Ou seja, a exortação feita por nosso Senhor precisa ser levada a sério pelos pais. Destacamos que quando falamos sobre ensinar pelo exemplo, sua eficácia independe da qualidade do exemplo transmitido. Qualquer tipo de conduta, aprovável ou reprovável, exercerá algum tipo de influência sobre os filhos. Tal constatação deve gerar temor em nossos corações. Criar filhos é coisa séria. Nosso intento não é colocar um peso de condenação sobre aqueles que no exercício da paternidade falharam em dar o exemplo.
Além de advertir e ajudar os que ainda não erraram a evitar esse tropeço desnecessário, esperamos que aqueles que falharam entendam que ainda podem buscar conserto com Deus e a família, dando exemplos mesmo quando se erra. É claro que não somos perfeitos e nossos filhos, indubitavelmente, nos verão errar. O que fazer em momentos assim? Cremos que até mesmo a forma em que consertamos os erros deve ser exemplar. Pedir perdão aos filhos deveria ser evento recorrente na vida dos pais. Talvez os pedidos de perdão, seguidos de retratação por nossos erros, tenha sido depois de dizer que amávamos nossos filhos, algumas das frases que eles mais nos ouviram repetir. É claro que não estamos falando de errar as mesmas coisas o tempo todo, vivendo só de pedidos de perdão. Isso desmoraliza qualquer ensino. Obviamente que por nosso compromisso com Deus, regado pela manifestação de sua graça, erramos muito menos do que acertamos. Mas naquelas vezes que falhamos, tivemos que ser exemplo na forma de retratar o ocorrido. Constatamos ao longo de décadas de aconselhamento pastoral que, infelizmente, muitos casais discutem na frente dos filhos. E isso deveria ser evitado ao máximo. Se há discordâncias e elas sempre existirão, essas devem ser tratadas de forma reservada, não em público, e da maneira certa, em amor. Há casais que brigam diante dos filhos e depois se resolvem sozinhos no quarto, distante da vista das crianças. Isso é muito danoso. Sempre soubemos disso mesmo antes de ter filhos, porque no exercício do pastorado lidamos com a crise de muitos filhos em relação ao que eles deduziam ser hipocrisia da parte de seus pais. Eles assistiam à contenda, mas não viam a reparação. Como não tinham ciência de que isso acontecia, deduziam que seus pais fingiam nada ter acontecido. E estamos falando de famílias autenticamente cristãs. Essas ocorrências nos ajudaram a compreender a importância de evitar os conflitos diante deles. Contudo, mesmo cientes disso e lutando para viver essa realidade, temos que admitir que erramos algumas vezes, esquecendo-nos disso no calor de emoções que não foram devidamente controladas. A solução nunca esteve em fingir que nada havia acontecido ou apenas consertar as coisas a sós. Recordamos diversas ocorrências em que precisamos nos sentar com os nossos filhos e, além de admitir que erramos, pedir perdão. Aliás, vale dizer que esse tipo de atitude, além de permitir o conserto, nos ajuda a entender melhor o que se passa no coração dos filhos e auxiliá-los a ajustar valores e princípios. Recordo-me de um dia, depois de ter discutido com a Kelly de forma grosseira na frente dos nossos filhos, tive que buscar a reparação do erro que, além de ferir a minha esposa, havia cometido contra Israel e com a Lisa. Reconheci que havia falhado e, depois de expor onde e por que havia errado, pedi perdão a cada um deles. Estávamos todos juntos, mas depois do reconhecimento do erro, me dirigi a um filho de cada vez para pedir perdão de forma pessoal. O Israel, 3 anos mais velho, foi logo dizendo: "Claro que eu te perdoo, pai", e me deu um abraço e agradeceu a minha atitude. A Lisa, ainda bem novinha, me surpreendeu com o seguinte comunicado: "Pai, eu perdoo vocês, mas quero que saiba que vocês me deixaram com medo quando discutiram." Aquilo me surpreendeu. Não houve gritaria naquela nossa briga amena, e posso dizer que Kelly também jamais cogitamos a ideia de uma agressão. Perguntei à minha caçula por que ela havia sentido medo, e para minha surpresa ela respondeu: "Porque eu fiquei pensando que vocês não se amavam mais." Engoli a seco, pensativo, refletindo pela primeira vez no impacto que a conduta paterna pode ter nas emoções dos filhos. E foi ali, naquele momento, que percebi que quando nos permitimos ser vulneráveis diante dos filhos, também permitimos que eles se abram. Sem desconstruir meu momento de retratação, dirigi-me a Alissa na frente do Israel e perguntei-lhe: "Filha, você ama o seu irmão?" "Claro que amo, papai", ela respondeu de pronto. Prossegui perguntando se ela o amava pouco ou muito. Alissa garantiu que o amava muitão. Então questionei minha garotinha de novo: "Mas vocês também não brigam e discutem ocasionalmente?" Ela ficou com uma carinha pensativa por um instante e na sequência abriu um sorriso no rosto, que agora tinha ares de iluminado, e disparou: "Pai, você é muito bom.
Todos caímos na risada com aquela reação inusitada. Ela prosseguiu: você está dizendo que uma discussão não significa que a gente não ame a pessoa, não é mesmo? Frisei aos meus filhos naquele instante que eu tinha errado ao discutir com a mãe deles e que não queria me justificar pelo erro. Contudo, achei oportuno ensinar que um ambiente de amor não é determinado pela ausência de problemas, mas pelo contrário, por uma grande disposição de resolver os problemas. Aproveitei para prometer aos meus filhos naquele dia que jamais deixaria de amar a Kelly e que nunca me separaria dela ou deles. Aquilo teve um grande impacto nas emoções deles. As crianças convivem, mesmo na igreja e em escolas cristãs, como por exemplo onde os nossos filhos estudaram, com a realidade do divórcio dos pais dos colegas. Não podemos ignorar que há certas atitudes dos pais que podem gerar grande insegurança neles, que especialmente quando mais novos necessitam de segurança emocional. Portanto, acreditamos que a retratação do erro diante dos filhos não se limita meramente a um pedido de perdão. Uma avaliação de danos também deveria ser feita, e juntamente com ela, a reafirmação de valores que, apesar de momentaneamente terem sido comprometidos, serão novamente fortalecidos pela conduta que sempre será retomada, mesmo depois de alguma falha ter ofuscado o exemplo. ênfase bíblica. Ainda que o argumento bíblico da importância do exemplo já tenha sido estabelecido, destacamos que o assunto nas Escrituras, devido à sua recorrência, ganha qualificação de ênfase no mero status de informação. Paulo escreveu aos santos de Tessalônica: e vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. 1 Tessalonicenses 1, 5 e 6. Observe que o destaque dado ao modo de agir entre os tessalonicenses tem um foco específico, para o bem de vocês. Por que o comportamento dos pais espirituais é benéfico para os filhos? Porque viabiliza a reprodução do exemplo. Vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. O apóstolo, em sua segunda epístola aos Tessalonicenses, prossegue sustentando a importância do exemplo dado e a expectativa de que ele se tornasse o padrão a ser imitado. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga de dia e de noite, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. 2 Tessalonicenses 3, de 7 a 9. Podemos destacar ainda outras declarações de Paulo sobre o exemplo. Aos irmãos da Galácia, ele disse: sejam como eu sou. Gálatas 4:12. Essa era a didática mais contundente do apóstolo. Aos santos de Filipos ele asseverou: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Filipenses 3:17. Desse modo, o apóstolo aos gentios não apenas chamava para si a responsabilidade da conduta exemplar, como também esperava que outros se levantassem como referência, reproduzindo a pedagogia do seu exemplo de modo que pudesse alcançar mais pessoas. Entendemos que foi por isso que, movido por esses mesmos valores, Paulo instruiu outros líderes a agirem de maneira semelhante. Sua orientação a Timóteo foi clara: seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4:12. Com Tito, um de seus cooperadores, não foi diferente. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. Tito 2:7. Somos encorajados pela palavra de Deus a imitar a fé dos que nos lideram. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Hebreus 13:7. Os filhos deveriam ter nos pais verdadeiros guias. Isso é evidente no mandamento divino aos pais acerca de seus filhos. Tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Não devemos educar nossos filhos apenas para a vida terrena, mas também e principalmente para a vida eterna.
Melhor do que um ensino teórico, vazio de prática, é deixar um testemunho de uma fé que possa ser imitada. O exemplo, portanto, é de revelada importância para todas as áreas da vida dos filhos. Integridade, trabalho árduo, conduta honesta, comportamento relacional, valores morais e espirituais. Perguntas para reflexão. Sabemos que o ensino por preceito necessita ser respaldado por meio do exemplo. Você diria que a educação que tem dado aos seus filhos é sustentada por um bom exemplo? Segundo, há alguma área específica que você reconhece que deveria corrigir para evitar hipocrisia e para poder ministrar melhor aos seus filhos? Terceira, averiguamos que mesmo sendo imperfeitos, ainda podemos servir de exemplo, até mesmo quando erramos. Como você age quando erra diante dos seus filhos? Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo capítulo.